Seja bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo sobre minha vida na Bélgica. Eu partilho com vocês as minhas experiências, a minha visão. E com isso eu acredito que possa te ajudar um pouquinho, porque afinal de contas, se você está aqui, é porque você quer saber como é morar na Bélgica. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre 5 desvantagens de morar na Bélgica sem documento. A primeira desvantagem, do meu ponto de vista, é a dificuldade de conseguir emprego. Mas calma, eu sei que você pode estar pensando aí, Ju, mas eu fiquei sabendo que na Bélgica tem mais de 50 mil brasileiros, só 10% tem documento, então quer dizer que aí 45 mil, mais ou menos, 45 mil brasileiros mais ou menos não trabalham? Não, né, gente? A sua grande maioria trabalha, mesmo porque o brasileiro é desenrascado, ele consegue fazer acontecer. Mas eu tô falando principalmente para quem acaba de chegar, acaba de aterrissar na Bélgica, acaba de colocar o pezinho na Bélgica e vai encontrar ali várias dificuldades, principalmente no idioma. Então pensa comigo, você não sabe falar francês. Você praticamente é um surdo e mudo, porque a pessoa fala francês com você, você não entende, você quer falar e você também não sabe falar. É surdo e mudo, meu amor. Mais um pouquinho fica cego, surdo e mudo, entendeu? É tipo assim, assim, assim. E aí, você precisa trabalhar, né? Porque você precisa pagar o aluguel, precisa pagar o quarto da onde você tá, você precisa comer, você precisa, né? Precisa viver. Então, o que acontece? Você acaba se sujeitando a qualquer tipo de trabalho. E é aí que mora o perigo. Porque quando a pessoa vê que você está precisando demais, mesmo que você não saiba nem abrir a sua boca, né? Mesmo que você não saiba falar nada, mas você vai normalmente trabalhar para pessoas que falam o seu idioma. E acima daquelas pessoas, tem outras pessoas que já falam francês, não importa. Você vai acabar trabalhando com pessoas que falam o seu idioma. E aí o que vai acontecer? A pessoa sabe que você está precisando, a pessoa sabe que você chegou na Bélgica há pouco tempo, a pessoa sabe que você não sabe falar francês. A pessoa pode o quê? Fazer você trabalhar e não te pagar. A pessoa pode aproveitar da sua vulnerabilidade. Sim, meu amor. Não pensa você que você vai trabalhar para brasileiro e que eles não vão querer aproveitar de você, passar a perna em você, não, porque vai, tá? E a Bélgica é o lugar que tem mais brasileiros desonestos por metro quadrado que eu já vi na minha vida. É verdade. Parece que pegaram assim todos os desonestos do Brasil e de países ao redor da Bélgica e colocaram tudo aqui, sabe? Você vê as pessoas dando golpe, gente, parece que até para um prato de comida, que é uma coisa horrorosa, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas voltando, você então acaba tendo, né, essa dificuldade de arrumar um emprego como deve ser, acaba se sujeitando a trabalhar com qualquer coisa, acaba trabalhando demais, acaba tendo que receber menos do que deveria e muitas vezes acaba nem recebendo. Então, as 5 desvantagens, né? Uma das 5 desvantagens de morar ilegalmente, sem documento aqui na Bélgica, é ter que aceitar qualquer tipo de trabalho. E qualquer tipo de trabalho que eu falo não é a função em si não, tá, gente? Porque pra mim, meu amor, falou que é trabalho honestamente, pode ser limpar chão, pode ser catar lata, pode ser varrer rua, pode ser o que for, entendeu? Desde que não seja matar, roubar, meu filho, pra mim eu tô nem aí. Ah, de prostituir também, né, gente? Também, no meu caso, se você quiser, também não tem nada a ver com isso. No meu caso aqui não rolaria. Aí, gente, o que acontece? Então você acaba, sabe, tendo que aceitar qualquer tipo de trabalho em termos de, para fulano paga X, para mim vai pagar Y. Porque fulano tem documento, porque fulano fala francês, porque fulano tá aqui há mais tempo e acabei de chegar. Não, é porque você tá precisando mesmo e a pessoa quer aproveitar de você. Você às vezes sabe fazer até melhor do que o outro. Mas como você está precisando, como a pessoa sabe que você acabou de chegar, ela vai querer se aproveitar, vai querer sugar o máximo as suas energias, suas forças, o que você pode dar de lucro para ela. Então, essa é a primeira desvantagem, que eu acho que é desumano, porque eu acho assim, gente, se você não pode pagar para a pessoa fazer um serviço, você não paga, você pega e faz, ou então não faz nada, né? Agora, aproveitar da situação,
Não, eu acho que é muito complicado, tá? E isso é diferente de pedir um desconto, porque desconto eu gosto. Desconto eu gosto. Se for pra pedir desconto, eu gosto. Mas eu tô falando em termos de aproveitar da vulnerabilidade da outra pessoa. Isso é feio demais, gente. Isso é feio demais. E isso acontece muito aqui. Então, a primeira desvantagem de morar ilegalmente na Bélgica é ter que se sujeitar a qualquer tipo de trabalho, tá? E isso já aconteceu na pele com a gente. Aconteceu na pele. Quando a gente chegou aqui, a gente precisava trabalhar, a gente precisava de dinheiro. E uma pessoa, a gente estava num ambiente e chegou uma pessoa, essa pessoa queria, né, um dos serviços que a gente prestava. E outra pessoa falou com ela, oferece tanto, tipo assim, o serviço era 500 euros e ele queria oferecer 100 euros, sabe? Oferece 100 euros, porque esse tipo de gente aceita qualquer coisa. Isso não aconteceu com uma pessoa que eu vi na internet ou alguém me contou, não, tá? Isso aconteceu comigo, com meu marido. Nós ouvimos uma pessoa falar para outra, oferece 100 euros, porque esse tipo de gente aceita qualquer coisa. E trocando palavras. Esse tipo de gente passa fome, esse tipo de gente que não tem documento. E olha que eu tinha documento, meu amor. E olha que eu cheguei na Bélgica com um documento, entendeu? Porque eu tenho nacionalidade portuguesa, né? Mas não sei por qual motivo, porque muita gente já falou que eu tenho muita cara de pobre, sabe? Então deve ser que eles achavam que eu não tinha documento e tal, não sei. Só sei que eles... pronto, mas eu também não sabia falar francês, eu não sabia... Eu tava chegando, então... Mas, tipo assim, eu tinha documento e mesmo assim, a gente ouviu isso. Então imagina quem não tem documento. O que pode ouvir, entendeu? E aí, naquela situação, gente, se a pessoa tivesse chegado pra mim e eu não tivesse ouvido aquilo, eu teria feito serviço por 100 euros. Porque eu precisava, né? E quem tem filho, né, vai ter que engolir o orgulho e vai ter que fazer. Só que pronto, a gente ouviu aquela situação e meu marido se recusou a fazer. Meu marido falou, não, eu vou pra obra, eu trabalho na obra, eu faço qualquer coisa, mas eu não vou vender o meu serviço por 100 euros porque a pessoa acha que nós somos o tipo de gente que aceita qualquer coisa, né? E assim foi feito, meu marido foi trabalhar na obra. Então, ó, já anota aí, tá? E não é fácil você ter que engolir, né? Não vou falar engolir o orgulho, mas engolir a sua dignidade e se sujeitar a trabalhar muito abaixo porque você precisa colocar comida na boca dos seus filhos, tá? Graças a Deus a gente não passou por isso, né? Na prática, mas a gente ouviu isso. A gente não teve que engolir, mas a gente ouviu. Então a gente passou na prática, mas pronto, vocês entenderam, né? É difícil. Então, já começa a notar que é para depois você falar que ninguém te avisou, tá bom? Segunda desvantagem de morar na Bélgica sem documento: dificuldade para encontrar uma casa digna, tá? Como eu já falei, eu vim para a Bélgica, tinha nacionalidade portuguesa e mesmo assim eu demorei 3 anos para poder conseguir essa casa onde a gente mora hoje. E digo mais, ainda não é a casa dos meus sonhos. Por quê? Porque essa casa só tem 2 quartos, eu preciso de uma casa de 3 quartos, tá? Então o que acontece, gente? Quando a gente chega aqui na Bélgica, se você for pelos meios normais de conseguir uma casa, você teria que ir numa mobiliária, certo? Só que quando você chega na mobiliária, eles te pedem 3 recibos de vencimento, 3 fichas de salário. Só que você, para poder conseguir trabalhar, se você tem documento, atenção, para você conseguir trabalhar, você tem que se inscrever na comuna. Mas para você se inscrever na comuna, você precisa do seu endereço. Oh my God. É tipo um looping, sabe? Como que eu vou escrever na comuna, sendo que eu não tenho um endereço? E como que eu vou ter um endereço, sendo que para poder conseguir a casa na mobiliária, eu preciso do recibo de vencimento. E para eu ter o recibo de vencimento, eu tenho que trabalhar e tenho que ter autorização da comuna. É uma loucura, tá? Então, essa é uma grande dificuldade. E aí você pode cair em golpes. Quais golpes mais conhecidos, Ju? A pessoa, por exemplo, querer passar um apartamento para você, um péssimo apartamento com os móveis todos velhos e você pagar um valor absurdo de alto naqueles móveis, simplesmente para ficar com aquele apartamento, tá?
E isso é o dos males o menor, porque aí você vai ter o apartamento, vai ter os móveis. O outro problema também que você pode ter é você pagar e depois não ter apartamento nenhum, a pessoa não poder alugar o apartamento para você, a pessoa pegar ali o seu dinheiro e desaparecer. Outra coisa ruim, você pegar um proprietário que seja desonesto, um proprietário que vai te prejudicar, um proprietário que vai te chatear. Então, ou seja, você não tem documento, você aluga de qualquer pessoa e é um proprietário ruim, meu amor. Acabou, tá? Você tá lascado. E outra desvantagem também, você ter que morar em lugares insalubres, né? Que é o quê? É um apartamento que não tem ventilação, é um apartamento que seja na cave, que tenha umidade. É você chegar, aconteceu o caso de uma pessoa, eu estava num grupo de WhatsApp e uma pessoa enviou lá vários vídeos. Uma pessoa enviou nesse grupo de WhatsApp vários vídeos de uma família que tinha chegado na Bélgica com promessa de trabalho, isso e aquilo. E a pessoa colocou ela dentro de uma cave, que é tipo, né, embaixo, né, do apartamento, para poder morar com criança e tal. Ali, gente, cheio de umidade, mofado, sabe? Sem ventilação, uma casa em cima super lotada de gente. Então, ou seja, quando você tá ilegal, você acaba se sujeitando a esse tipo de coisa, tá? Então, quem tem filho, principalmente quem tem filho, quer arriscar, eu vou morar na Bélgica ilegal, sem documento, eu vou levar meus filhos. Pensa muito bem. Pensa muito bem. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, gente, é difícil encontrar casa. É difícil. Eu acho que isso para todo mundo, tá? Com documento, sem documento, para todo mundo é difícil encontrar casa. Aí depois que você encontra casa, aí você pode dar uma respirada. Eu só respirei depois que eu consegui essa casa, gente. Porque a gente morou numa casa, a gente morou num quarto, pequenininho, nós 4. Depois a gente conseguiu um apartamento que uma brasileira passou para nós. O apartamento até era bom, mas depois que ela saiu, né? A proprietária era péssima, eles roubavam a gente pagava a luz do prédio todo, sabe? Depois a gente teve que sair de lá, a gente foi morar numa cave que era úmida, que mofava, sabe? E depois quando eu falei assim, não, meu Deus, me dá uma luz, me mostra, então eu vou voltar para trás com meus filhos. E aí no último dia, eu já contei essa história, no último dia eu consegui esse apartamento aqui, nós conseguimos, né? Meu marido conseguiu esse apartamento aqui que a gente tá até hoje. Mas isso levou 3 anos, tá? Não foi 3 dias, não foi 3 semanas, não foi 3 meses. Foram 3 anos morando na Bélgica, correndo atrás de apartamento, de casa, e a gente não conseguiu. Eu tenho um amigo meu que ele também passou por alguns perrengues, mas ele conseguiu o apartamento dele bem rápido, tá? Bem rápido. Então, assim, cada pessoa tem uma história, mas claro, o bom é a gente se precaver, né? Se você já tá ouvindo que é difícil, então tenta achar uma solução, tá? E claro, evitar cair em golpe. Terceira desvantagem de morar na Bélgica sem documento: viver sempre com medo. Como assim, Ju, viver sempre com medo? Imagina a situação, você não tem documento, né? Tá bem dentro do transporte público, entra um monte de polícia. Me fala se você não vai ficar com medo. Aqui na Bélgica, por exemplo, não tem trocador igual tem no Brasil, sabe? Aquele homem que você vai lá e paga o passe e roda a roleta. Não, aqui não tem isso. Aqui tem sim, né? Não é roleta, mas imagina que é roleta. Você passa numa porta, você entra e ali na estação e você vai entrar no transporte e você não tem que ficar mostrando o seu passe para ninguém. Você tem que encostar na máquina, a gente fala picar o passe. Não sei se todo mundo fala assim, mas pronto. A gente fala desde Portugal assim, picar o passe. E aí quer validar, né? E aí se você não valida e chega o fiscal e você tem documento, você leva uma multa. Se você não valida e você não tem documento, o fiscal vem, ele pode pedir o seu documento, você não tem, você pode ser preso, você pode ser deportado, né? Então, ou seja, se você não tem documento, paga sempre o seu passe. Se você tem documento, paga também, porque senão você vai levar uma multa. Eu já levei uma multa, gente. Gente, eu levei uma multa. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Porque eu quase nunca ando de transporte, né? E aí, esse dia eu fui de transporte e tava achando que eu era blogueira. Comprei o meu passe bonitinho, porque eu não sou desonesta. Comprei meu passe, coloquei dentro da bolsa, entrei no tram, né?
que é tipo um metrô no Brasil e tal. Entrei no tram, coloquei dentro da minha bolsa e fui fazendo stories e contando a minha vida lá no Instagram e bababá. Quando cheguei na estação do Midi, desci do tram, subi a escada, que era para poder passar nessa roleta, digamos assim, que é uma portinha que se abre para poder sair. Tava cheio de fiscal. Cheio de fiscal. E aí que eu lembrei que eu não tinha picado meu passe. Aí eu falei com ela assim, désolé, madame, com meu passe, tá bom. Aí ela falou assim, você não validou? Eu, não. Documento. Pegou meu documento, e no documento, gente, aqui já aparece, eles pegam e aparece o endereço, aparece tudo. Fez a notificação lá e eu recebi a multa aqui em casa, eu não lembro quanto que foi. Não sei se foi 75 euros, não sei se foi 125, não lembro mais. Só sei que foi uma multa alta. Por quê? Porque o passezinho é 2 e pouco, gente. Eu tive que pagar, sabe? Sei lá quantas vezes, 200, 300 vezes mais, porque eu não validei o ticket, tá? Porque eu não validei. É sem perdão, é no mercy aqui, entendeu? Não é mercy, não é mercy de inglês. Então, uma das desvantagens é viver com medo, tá? As pessoas têm medo, por exemplo, de estar trabalhando numa obra irregular e chegar a fiscalização. As pessoas têm medo de controle, tem sempre nos grupos de WhatsApp, Facebook, controle na rua tal, controle não sei o que, controle na estação tal, controle no bairro tal. Então, ou seja, isso é viver com medo. Então, eu acho que não é saudável, né? E sem contar também que eu conheço a história de uma menina que ela foi pega trabalhando irregular, né, no restaurante, ela foi deportada e os filhos ficaram. A sorte dela que ela tinha pessoas, a família aqui, mas e se não tivesse? Imagina a situação, né? Eu não tô aqui para colocar medo em vocês, não tô aqui para julgar quem vive irregular, eu não tô aqui para nada, eu tô aqui relatando aquilo que eu vejo, entendeu? E principalmente coisas que eu já vivi na minha vida. E aí cabe a cada um de vocês decidir o que vocês querem para de vocês, porque, né, a pessoa, ela toma uma decisão e ela tem que arcar com a consequência. Quarta desvantagem de morar na Bélgica sem documento: limitação para viajar, tá? Conheço várias pessoas que mesmo sem documento viajam, mas está se colocando em risco, né? Porque normalmente, dentro de viagens, dentro da Europa, não tem um controle muito rígido nos aeroportos. Mas pode acontecer, meu amor. Nessa vida pode acontecer tudo, tá? Então, sim, já teve casos de pessoas viajando de avião que foi parada, né? E foi pega e foi deportada. Já teve casos de pessoas viajando de carro para um país para o outro. Já teve casos de pessoas viajando de bus, né? Então, ou seja, tem pessoas que se arriscam? Tem pessoas que não acontece nada? Tem. Mas essa é uma limitação que acontece muito. Mas para mim, a maior desvantagem nem é não poder conhecer outros países. A maior desvantagem é você não poder ir e vir para o Brasil quando você quer, né? Por exemplo, quando lá atrás, antes da gente ter nossa documentação tudo certinha, lá em Portugal, o meu primo faleceu no Brasil. Um primo assim que eu amo demais, sabe? Era como se fosse um irmão para mim. E aí ele faleceu, tinha 2 agravantes. Eu não tinha dinheiro e eu também não tinha a possibilidade de ir, porque se eu fosse, eu poderia não voltar, né? Então, o que acontece? Você tá irregular, você tá sem documento, te cria a limitação de você ir no Brasil. Tem pessoas que vai? Sim. Tem pessoas que vai e volta? Sim. Mas você pode ir e quando voltar, ser parado na imigração e você sem pedido de entrar, né? Então, para mim, essa é a maior desvantagem. Então, estar documentado, ter tudo certinho, para mim, a maior vantagem de todas é você poder ir no Brasil a hora que você quiser e voltar tranquilamente. Quinta desvantagem de morar na Bélgica sem documento: incerteza do futuro. Quem me conhece sabe que eu sou empreendedora, sou empresária, eu gosto de fazer o meu futuro. Mas aqui a gente tem que ser claro, tá, gente? A gente tem que pensar no nosso futuro. A gente tem que pensar na nossa aposentadoria. E por que eu tô falando? Quem me conhece sabe que eu sou empreendedora, sou empresária, eu gosto de fazer o meu futuro. Mas
Mesmo assim, meu amor, eu penso na minha aposentadoria, eu pago segurança social, sabe? Que é como se fosse INS do Brasil, né? Para poder ter aposentadoria? Pois então, a gente paga. O meu marido, gente, nossa senhora, meu Deus do céu, pensa no homem que paga. Meu marido já pagou no Brasil, quando a gente morava no Brasil, já pagou em Portugal. Hoje ele paga na Bélgica como CLT, como empresário, né? E paga no Brasil também. Meu marido paga cinco pontes de INSS, tá? Então o que acontece? Quando você mora legalmente, vamos colocar o caso do meu marido. Então, meu marido já pagou quando ele morava lá no Brasil, quando ele trabalhou, né, os primeiros trabalhos dele com carteira assinada. Pagou em Portugal, se eu não me engano, 15 anos. Paga hoje no Brasil, paga aqui na Bélgica como independente e paga como CLT, né? Com trabalho com contrato. Vou falar CLT para ficar mais fácil de entender. Então, vamos imaginar quando chegar a hora dele aposentar. Como o Brasil, Portugal e Bélgica são países que têm acordos, ele pode, por exemplo, vamos imaginar que a gente quer ir embora para o Brasil. A gente vai fazer o levantamento de todo o pagamento que ele fez na Bélgica, todo o pagamento que ele fez em Portugal, leva-se para o INSS do Brasil e faz então o pedido de aposentadoria lá. Então a aposentadoria dele no Brasil vai ser assim bem rechonchuda. Vamos supor que ele quer voltar para Portugal. Faz a mesma coisa. Levantamento do que pagou aqui na Bélgica, levantamento do que pagou no Brasil, aposenta em Portugal. Não, vou morar na Bélgica mesmo para sempre, vou aposentar aqui na Bélgica, que eu acho que é o que vai acontecer, porque se você volta para Portugal, o desconto para quem é imigrante, né, português que é imigrante, quando volta para aposentar lá, tem que pagar um imposto gigantesco, então acho que a gente vai aposentar aqui mesmo na Bélgica. Então, o que acontece? Vai aposentar na Bélgica, já trabalhou o tempo que vai trabalhar, que tem que trabalhar, vai aposentar? Faz o levantamento do Brasil, faz o levantamento de Portugal, junta tudo e aposenta aqui, entendeu? Isso, gente, é pensar no futuro. Agora, quando você trabalha sem documento, né, você não tá pensando no seu futuro. Por quê? Imagina você trabalhar 10 anos, 20 anos sem fazer desconto. Se você sofreu um acidente, né, ficar inválido em termos, sofreu um acidente, quebrou uma perna, sei lá, perdeu uma perna, não consegue trabalhar mais, você não consegue aposentar. Você não consegue afastar do serviço, né, ficar de baixa. Você tem que trabalhar estando doente, não importa, faça chuva, faça sol. Agora, quando você trabalha tudo bonitinho, com documentação, você faz o seu desconto, você vai ter sua aposentadoria, você vai ter 13º no final do ano, você vai ter suas férias, se ficar doente pode se afastar. Então, isso tudo é pensar no futuro. E quando você trabalha sem documento, você não está pensando no seu futuro. Você está pensando no hoje. E o amanhã, ele é muito incerto. Hoje está tudo bem, mas e amanhã? E se por um acaso a pessoa chega, né, vai de arrasta para cima? Como que fica a família? Então, é muito importante a gente pensar no futuro, pensar a longo prazo. É por isso que eu falo com vocês, né? Não é que é certo ou errado morar legalmente, morar sem documento. Eu não tô aqui para poder julgar ninguém. Cada um sabe aonde o calo aperta. Eu só tô falando que pensar no futuro é você ter os seus descontos, sabe? É você pensar assim, como que vai ser daqui tanto tempo? Como que eu vou me aposentar? Hoje eu conheço pessoas que não têm aposentadoria ou têm uma aposentadoria muito baixinha, sabe? Então a gente pensar no futuro também é a gente pensar em ter uma vida melhor. E você pode tomar as decisões hoje para você conseguir esse futuro bom, que é o quê? Tem um caminho mais fácil, tem um caminho mais difícil. O caminho mais difícil, lá no futuro eu vou ser mais recompensado. Aqui vai ser algo mais imediato. Então deixa eu pensar, deixa eu analisar esse caminho aqui mais longo. Pelo menos para e pensa nesse caminho mais longo, tá bom? Mas eu quero saber o que você achou desse vídeo. O que você achou dessas desvantagens que eu apresentei aqui para vocês? Vocês acham que são desvantagens assim relevantes, que vale a pena pensar? Vocês acham que não? Tá tudo bem? Bora
Bora arriscar, galera? Ou você acha assim, realmente isso que a Ju tá falando faz sentido? Me conta aqui nos comentários. E se você também já passou por essa experiência de viver sem documento, com documento, se você sonha em viver, vai, conta um pouquinho da sua história nos comentários, que é pra gente se conectar cada dia mais, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.